E aí galera, eu sou o Jaime. Eu sou a Bruna. E a gente hoje tá trazendo pra vocês um quadro, uma análise, uma crítica ou uma recomendação de ou alguma... um poema, ou uma dança. Outra vez a gente traga só 10 minutos de um gato sendo filmado. E hoje a gente vai começar recomendando aqui e trazendo uma análise um pouquinho mais profunda sobre o seriado que estreou na Netflix agora. Já havia sido lançado no YouTube Red. Estamos falando de Cobra Kai, a série derivada de Karate Kid. Faz uma sinopse pra gente aí, rapidão, pra nós. Eu vou falar pra você que, assim como eu, pelo menos, sempre achou o Daniel um pela-saco do caramba. Aqui você tem só a confirmação de tudo isso, né? 30 anos depois do fatídico chute na cara. Aquela lambida, né? A gente acompanha os personagens do mocinho, que é o Daniel San, e o antagonista, que é o Johnny Lawrence. Johnny. E aí a gente percebe como aquele evento afetou os dois na vida deles. Como o Daniel vem lucrando e enriquecendo financeiramente com a vitória daquele campeonato até hoje, até os dias de hoje. E como, ao contrário disso, o Johnny vem decaindo, sofrendo. Na verdade, ele quase parou no tempo, na verdade, né? Eu acho que seria o mais certo a se dizer. A grande questão, acho que, da série é a gente ter oportunidade de ver a história pelo outro lado agora. Esse é um grande ponto da série, que eu acho que a partir do momento em que mostra a visão do Johnny a respeito daquela época, o que a gente vê dele, porque ali no primeiro filme ele é só um grande playboy mimado que quer resolver tudo na porrada por causa dos ensinamentos do sensei dele. E aí a partir dessa série a gente consegue entender um pouquinho mais os problemas dele, ver que ele não era uma pessoa, não vivia um mundo tão perfeito quanto a gente imaginava. Então agora a gente tem a visão do Johnny mostrando que o Daniel foi um cara que perseguiu ele. Ele mostra isso, eu acho que a partir desse momento em quando você para e pensa... Faz sentido, né? A gente percebe que é tudo uma questão de perspectiva, de como você acompanha. Se você acompanha do lado, né, no caso do Daniel, você se sensibiliza com a história dele. E se você acompanha do lado do Johnny, no caso, você seria sensibilizado talvez pela realidade dele. Que a gente também fez esse tipo de análise no vídeo com o Luca, falando sobre Curtindo a Vida Doidado. É bem interessante se vocês quiserem dar um pulo lá. Então a série começa mostrando o Johnny derrotado e o Daniel no seu auge, né? Sendo um mega empresário, tendo um monte de concessionária. E aí o Johnny tem um start, uma virada. E aí a partir disso, ele sem perspectiva nenhuma, sem emprego, sem nada, ele resolve reabrir o Cobra Kai. O temido dojo em que ele teve tantos traumas e tantos aprendizados com o seu sensei. Importante a gente falar que a gente vai destacando aos poucos aqui os pontos positivos e depois os negativos da primeira temporada e assim por diante quando a gente chegar na segunda. Essa questão da perspectiva e de que nada é preto no branco é muito bom da série, ela trata o tempo todo disso. Porque a partir do momento em que eles começam a ser senseis dos seus alunos, a gente percebe que o Johnny, apesar de ter uma metodologia muito mais alternativa e não convencional, ele se preocupa muito mais com os seus alunos do que o Daniel. Não acho. Você não acha? Que isso? Esse é um outro ponto que eu anotei aqui também, que é as piadinhas dele sexistas, que são um problema, mas que não são levadas a sério, na minha opinião. Pra você é um ponto positivo, pra mim é um ponto negativo, né? Pra mim foi uma parte positiva porque eu dei risadas e eu entendi que aquilo lá é mostrando um ponto absurdo que hoje em dia não é mais considerado. Tem um momento em que ele fala,
A gente fez isso, vai ser muito bom pra vocês, não sei o que, seus pais iam ficar super orgulhosos, Mas não... mas vocês não vão falar isso pra eles. Eu acho muito delicado isso por várias coisas que a gente já viu de pessoas que têm um poder sobre as crianças e que falam isso. É uma coisa que se uma criança da idade vê... São crianças muito manipuláveis ali, porque elas são crianças acostumadas a sofrer o bullying, então quando elas se sentem parte integrada ali de uma equipe, eles se juntam ali, eles veem que eles juntos são fortes e que os ensinamentos do Johnny talvez façam eles crescerem, então eles acabam adquirindo uma característica meio de seita, né, de gangue mesmo. Exato, ele ajuda a construir todo o personagem do Johnny, e todas essas questões ajudam a construir o personagem do Johnny. Inclusive, a primeira temporada tem um arco que eu acho fascinante, que é o arco do Falcão, que eu não vou conseguir não falar, eu queria até fazer um moicaninho aqui, a Bruna não quis me ajudar, eu desisti pra não atrasar um pouco mais. Jamais, Feliz. Mas o arco do Falcão de ser o cara mais perseguido ali, que tem que recorrer à mãe pra pedir... Eu acho isso muito legal também, essa parte na verdade não é do Falcão, é de como não dá pra simplificar a questão do bullying, sabe? E aí a transformação dele, de quando ele se sente pertencido a uma sociedade, ele extravasar e faz um moicano, faz uma tatuagem nas costas, muda o nome. Eu acho o arco dele na primeira temporada muito incrível. Enfim, ele a gente se sensibiliza muito com o problema dele e a gente vê o quanto não é simples resolver esse problema, o quanto as formas que ele ou que a família dele tentam resolver só pioram as coisas. Existe uma cena bem no inicinho da primeira temporada em que o Johnny tá começando a ensinar e treinar o pupilo dele. Sensei, quer que eu lave as janelas de um jeito específico? Não, tanto faz. Que é maravilhosa. Essas referências e um ponto que já existe na primeira temporada, mas que na segunda é muito amplificada, são as referências aos anos 80, inclusive na trilha, que é uma lista gigante, e na segunda temporada só aumenta. O último ponto que eu quero trazer aqui na discussão com a Bruna, que eu até agora não consegui definir se é positivo ou negativo, é o torneio final. É aquela cena de luta em que você assiste dando risada, não é? É aquela cena de luta que você fala, putz, olha esse chute, como é que esse chute teve tanto impacto, essa joelhada, não faz sentido, assim, você percebe que é meio artificial, mas pra mim foi boa. Eu vou pôr como ponto positivo, azar de quem não concordar comigo. Comenta aqui se você acha que é só ruim, realmente. Eu acho que pra mim, na primeira temporada, as coreografias são assim, que eu vou dizer, né? Mesmo o Johnny dando um chute que derruba um cara gigantesco, que o chute, por exemplo, com a força que ele colocou naquele chute, ele que ia cair. Ele levanta o corpo inteiro, dá uma encostadinha assim no cara, e o cara voa, tipo, distâncias... E eu acho que a temporada termina num grande ápice, que é quando mostra que vai entrar o antigo mestre do Johnny. Tá. É porque é como se você estivesse vendo o próprio demônio, né? Exatamente. Então, começando agora pela segunda temporada, eu vou falar um pouco dos meus pontos positivos, então, diferente do Jaime, que ele acabou de me dizer aqui. Eu gostei da participação do ex-sensei do Johnny, o Chris, porém, da metade pra frente começa a ficar repetitivo a questão dele focar em explicar que é porque na vida real é assim, porque a guerra, porque isso, porque aquilo. Eu achei meio chato. Tipo, a gente já tinha entendido que era nisso que ele acreditava. A gente já sabia. Gostei de ele ter sumido e aí ficado um tempo sem aparecer, porque a gente sabia que uma hora ou outra ele ia voltar, a gente só não sabia quando. Então você acha isso positivo ou negativo? Não, eu tô dividida. Você só acha? Eu tô dividida. Eu gosto e não gosto. Um dos grandes pontos da segunda temporada é quando o Johnny se reúne com os ex-alunos do Cobra Kai ali naquele rolê de moto, bem né? Bem legal. Bem nostálgico. Que mostra que todos eles tiveram um trauma, né? Todos eles levam a época de treinamento do Cobra Kai consigo. Parte muito chata é o desenvolvimento inteiro do Miyagi-Do, daquela forma zen, de vamos lutar, mas antes da gente lutar,
E o crescimento do Miyagi-Do também é bem previsível. Eu acho que, eu não sei também se até onde isso é proposital, mas todo o arco do Daniel, ele é muito apático, ele não deixa você se simpatizar mesmo com tudo isso. Tanto o Robbie, que é filho do Johnny, na verdade, a última vez que um protagonista loiro brilhou em uma série foi em Sons of Anarchy. Então, Por que tu tá falando isso? eu acho que é proposital, na verdade. Eu acho que é proposital. Então, se eu tivesse que escolher uma escola pra ir ali, com certeza eu iria pro Cobra Kai. Eu com certeza ia tomar um sorvete. O relacionamento dos jovens Também pra mim é um sentimentais. negativo. Não, pra mim é um negativo. Assim, pra mim é negativo o ponto de vista Tô te escutando. de ser muito infantilizado o relacionamento deles, não de ser sentimental. Sentimental, eu É acredito até ingênuo, né? a parte, pra mim, dos adolescentes foi retratada. A gente falou nesse mesmo quadro de como Boca a Boca teve Assiste aí. Teve os adolescentes retratados de uma forma real, verossímil, e você pode comparar como que eles se relacionam entre si em uma série e em outra. Eu acho muito ruim o jeito que eles retratam a treta das meninas. Eu achei, assim, muito, muito brega. Eu achei uma pena, porque podia mostrar as personagens com um outro arco, e só empobreceu as duas personagens, tanto a outra, que eu achei que ia entrar com um negócio diferente. Que vem a terceira temporada, a gente vai falar aqui pra vocês também. Espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal pra ajudar a gente a crescer. Por favor, a gente ainda é bem pequenininho aqui, a gente tá precisando, cada inscrito conta realmente. Valor. Muito obrigado a vocês que já se inscreveram e que estão curtindo, compartilhando. Um beijo e... Equilíbrio. porrada.